Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. A BR-153 cortava o cerrado como uma cicatriz velha. O sol de março caía pesado sobre o asfalto, fazendo o ar tremer feito água fervendo. Eu rodava às 6 horas sem parar, de Anápolis até Araguaína, carregando soja para o norte. O rádio chiava entre uma estação evangélica e outra sertaneja, mas eu nem prestava atenção. Fazia tempo que música não significava mais nada. 3 anos já. 3 anos desde que enterrei a Célia. O lenço azul dela ainda balançava no quebra-sol, desbotado pelo tempo e pela poeira. Eu olhava para aquele pedaço de pano todo dia e me perguntava por que eu continuava rodando. A casa em Goiânia estava vazia, a cama fria. Os vizinhos pararam de perguntar quando eu ia voltar. Acho que entenderam que eu não ia. A estrada virou minha casa. O caminhão, meu único companheiro. E a solidão... Bem, a solidão era o preço que eu pagava por não conseguir encarar o silêncio daquela sala onde ela morreu. Passei por Guaraí quase sem perceber. O sol já começava a amarelar no horizonte e o calor grudava na pele feito mel quente. Cigarras cantavam nos capinzais secos na beira da estrada, cheiro de terra, de mato queimado, de diesel, tudo sempre igual. Tudo sempre vazio. Eu ia acender um cigarro quando vi. No começo, achei que era impressão, miragem do calor, mas não era. Uma mulher jovem, barriga enorme de grávida, puxava uma carroça de madeira velha pelo acostamento, o corpo todo curvado para frente, as mãos agarradas nas cordas que cortavam os ombros nus e queimados de sol. Ela arrastava aquilo como um animal de carga. Pisquei. Olhei de novo. Não era possível. Atrás dela, uns 10 metros, vinha um homem. Braços cruzados, camisa aberta, boné sujo, andando devagar, sem pressa, como quem vigia gado. Ele não carregava nada, só olhava. Meu pé foi pro freio antes que eu pensasse. O caminhão gemeu. Os pneus cantaram no asfalto quente e eu encostei no acostamento levantando uma nuvem de poeira vermelha. Desliguei o motor. Silêncio. Só o vento quente e o rangido da carroça se arrastando na terra. Desci da cabine devagar, as botas afundando na poeira. O sol batia direto no rosto. Eu sentia o suor escorrer pelas costas, mas não era só o calor. Era outra coisa. Algo antigo, que eu achava que tinha morrido junto com a Célia. Raiva. A moça parou. Não levantou a cabeça. Só ficou ali, curvada, respirando fundo, o peito subindo e descendo rápido demais. O vestido, se é que dava para chamar aquilo de vestido, era curto, rasgado na barra, grudado no corpo de tanto suor. As pernas tremiam. Cheguei mais perto. Foi aí que eu vi direito. A barriga dela era enorme. 8, 9 meses fácil. E nos ombros, onde as cordas passavam, a pele estava vermelha, em carne viva. Marcas fundas, sangue seco misturado com poeira. Dentro da carroça, sacos de milho. 4, 5 sacos enormes, empilhados. Devia ter uns 200 quilos ali. Ela levantou o rosto. Os olhos eram fundos, escuros, sem brilho, o rosto queimado de sol, os lábios rachados, mas o que me atravessou foi a expressão. Não era só cansaço, era desistência, como se ela já tivesse morrido por dentro e o corpo só tivesse esquecido de cair. "Tá tudo bem?" perguntei, e a própria voz saiu estranha, rouca. Ela não respondeu. Só me olhou e naquele olhar tinha medo. O homem chegou mais perto, parou a uns 3 metros, cuspiu no chão e cruzou os braços de novo. "Segue viagem, motorista", disse ele, a voz arrastada, cheia de desdém. "Isso aqui não é problema seu." Eu olhei para ele.
Devia ter uns 40, 50 anos, rosto curtido de sol, barba por fazer, olhos pequenos e duros, tipo de homem que aprende a mandar cedo e nunca esquece. Ela tá grávida, falei, tentando manter a calma. E puxando carroça como um animal. Ele deu de ombros. E daí? Ela come, ela trabalha, não tem favor aqui não. Senti o sangue subir. Favor? Repeti devagar. Isso não é trabalho, isso é crueldade. O homem riu, um riso seco, sem humor. Vai ensinar eu a criar minha gente agora, é? Ele deu um passo à frente. Pega teu caminhão e some, velho. Antes que eu mude de ideia. Eu não me mexi. Olhei para a moça de novo. Ela tinha baixado a cabeça, as mãos tremendo nas cordas. Então eu vi. A barriga dela endureceu. Os músculos ficaram rígidos, visíveis sob o tecido fino do vestido. Ela prendeu a respiração, mordeu o lábio. Os olhos se fecharam com força. Contração. Meu Deus! Ela estava em trabalho de parto. Voltei para o caminhão sem falar nada. Peguei a garrafa d'água que estava no banco e voltei. Ofereci para ela. O homem bufou, irritado. Eu disse para você, cala a boca. Cortei, olhando direto nos olhos dele. Ele parou. Ficou me encarando. Por um segundo, achei que ia ter briga, mas ele só cuspiu de novo e ficou ali, braços cruzados, mandíbula travada. A moça pegou a garrafa com as duas mãos. Bebeu tudo, de um gole só. Água escorreu pelo queixo, pelo pescoço. Quando terminou, ela começou a chorar. Baixinho, sem som quase. Só as lágrimas descendo. Eu tirei o saco de milho das costas dela. Era pesado, uns 50 quilos fácil. A pele dela, onde a corda tinha passado, estava em carne viva, vermelha e inchada. Moça, falei, a voz saindo mais baixa do que eu queria. Entra no caminhão, eu te levo até a cidade. Ela levantou os olhos, assustada. O homem deu um passo à frente. Ela não vai. Mas a voz dela, fraca, quase um sussurro, cortou o ar. Eu vou. Aquilo me atravessou. Foi como ouvir a Célia de novo, naquele último dia no hospital, quando ela disse que não tinha mais medo. Carreguei os sacos de milho para o baú do caminhão. Deixei a carroça ali largada na poeira. O homem não fez nada. Só ficou parado, olhando, a raiva queimando nos olhos. Ajudei ela a subir na cabine. Ela tremia, de medo, de cansaço, não sei. Mas subiu. Dei a volta, entrei do outro lado e liguei o motor. Olhei para o retrovisor. O homem ainda estava lá, parado no meio da estrada, vendo a gente ir embora. E foi aí que eu percebi. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha feito uma escolha. Não por obrigação, não por dever, por algo que eu achava que tinha morrido junto com ela. Humanidade. Continua no capítulo 2. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 2. O silêncio que fala. O motor roncava baixo enquanto a gente entrava de volta na BR-153. O sol já tocava o horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo. Sombras compridas se esticavam pelo asfalto. A estrada seguia reta, cortando o cerrado como sempre fez, indiferente a tudo. Dentro da cabine, só silêncio. Ela estava encolhida no banco do carona, as mãos apertando a barriga, a cabeça encostada no vidro. Respirava fundo, devagar, como quem tenta controlar algo que não tem mais controle. O vestido sujo deixava as pernas à mostra, arranhões, hematomas roxos, marcas velhas e novas. Os pés descalços estavam inchados, rachados, cobertos de terra vermelha. Eu não sabia o que dizer. Fazia tempo que eu não conversava de verdade com ninguém. No posto, no restaurante de beira de estrada, eu só trocava o necessário. Completa o tanque. Um café e um pão na chapa. Valeu. Palavras vazias, automáticas. Mas agora tinha uma pessoa ao meu lado, uma pessoa de verdade, e ela precisava de mais do que silêncio. Peguei um saco de pão velho que estava guardado na porta do caminhão. Sobra de ontem, metade para mim, metade para ela. Come, falei, oferecendo. Ela olhou para o pão como se não acreditasse que era de verdade.
Pegou devagar, com cuidado, como quem tem medo que alguém tire de volta. Deu uma mordida pequena, depois outra e outra. Em menos de 1 minuto, tinha acabado. Eu vi a fome naqueles gestos. Mas quanto tempo você estava com ele? Perguntei, tentando soar calmo. Ela não respondeu de imediato. Ficou olhando pela janela para o cerrado que passava. O vento entrava pela fresta, trazendo cheiro de mato seco e terra quente. 2 anos, disse ela, finalmente. A voz era rouca, cansada. Ele me tirou de um abrigo em Palmas. Disse que ia me dar trabalho, casa, comida. Disse que ia cuidar de mim. Ela riu, um riso amargo, sem alegria. No começo, até cuidou, mas depois ele mudou. Ou talvez sempre foi assim, e eu só não quis ver. Eu apertei o volante. Conhecia essa história, não dela, mas de tantas outras. O Brasil tá cheio de gente assim, gente que promete o céu e entrega o inferno. E o bebê? Perguntei com cuidado. Ela colocou a mão na barriga, os dedos se abrindo sobre o tecido fino do vestido. É dele, disse baixo. Mas ele não quis saber. Disse que se eu ia ter filho, tinha que trabalhar dobrado para compensar, que não ia ter corpo mole. A voz dela tremeu. Eu tentei fugir 2 vezes. Ela virou o rosto para mim e os olhos estavam úmidos, mas firmes. Da primeira vez, ele me achou dormindo no terminal rodoviário de Araguaína. Me arrastou de volta. Disse que se eu tentasse de novo, ele me matava. Da segunda vez, ela parou, a respiração presa. Da segunda vez eu cheguei na delegacia, mas o delegado conhecia ele. Eram amigos, me mandaram de volta. Senti um nó se formar na garganta. Ninguém te ajudou? Tinha uma senhora, dona de uma venda perto da fazenda. Ela me dava água escondido, às vezes um pedaço de pão. Mas ela tinha medo dele também. Todo mundo tem. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Hoje de manhã, quando ele mandou eu puxar a carroça até a cidade para vender o milho, eu pensei, é hoje. Se eu não tentar hoje, eu vou morrer ali. E aí você apareceu, o peito apertou. Eu não sabia se era destino, sorte ou só acaso. Mas alguma coisa tinha me feito frear naquela estrada. Alguma coisa que eu não conseguia explicar. Como você se chama? Perguntei. Jéssica, respondeu ela baixo. E você? Valdomiro. Mas todo mundo me chama de Vado. Ela assentiu, cansada, e encostou a cabeça no vidro de novo. Rodamos em silêncio por mais uns 15, 20 minutos. O céu foi escurecendo. As primeiras estrelas começaram a aparecer. Eu acendi os faróis e a luz cortou a escuridão da estrada à frente. Foi quando olhei para o retrovisor. Um carro, longe ainda, mas vindo. Farol alto. Mantinha distância, mas não sumia. Meu estômago se revirou. Jéssica, chamei, tentando manter a voz calma. Tem alguém que dirija um carro por aí? Alguém que trabalhe com ele? Ela olhou para o retrovisor e ficou branca. Tem, sussurrou. O irmão dele. Tem uma caminhonete velha, branca. Olhei de novo. Longe demais para ver a cor. Mas o jeito de dirigir, sim. Ele estava nos seguindo. É ele, disse Jéssica, e a voz saiu quebrada. Ele ligou para o irmão. Ele vai tentar nos parar. Ela começou a chorar. Não alto. Só um choro baixo, contido, de quem já chorou tanto que não tem mais força. Calma, falei, mas a própria voz saiu tensa. A gente não vai parar. Acelerei um pouco. O caminhão ganhou velocidade, o motor roncando mais alto. A estrada estava boa, asfaltada, mas a noite deixava tudo mais difícil. Buracos, curvas, animais atravessando, qualquer coisa podia acontecer. O carro atrás acelerou também. Encostou mais. Meu coração batia forte. As mãos suavam no volante. Fazia tempo que eu não sentia medo de verdade. Medo assim, físico, de estar em perigo. Desde que a Célia morreu, eu meio que parei de me importar com a própria vida. Mas agora tinha outra pessoa comigo e ela precisava de mim. Jéssica, escuta, falei, firme. Eu não vou deixar ele te pegar, entendeu?
Não vou. Ela me olhou, os olhos arregalados, cheios de medo. Mas ele, não importa, cortei. A gente vai chegar. Foi quando a chuva começou. De repente, do nada, como sempre acontece no cerrado, uma parede d'água que caiu de uma vez, batendo no para-brisa com tanta força que o limpador mal dava conta. Visibilidade zero. Eu tive que reduzir, acender o pisca-alerta, rezar para não bater em nada. O carro atrás sumiu, ou melhor, sumiu da vista. Mas eu sabia que ele estava lá, em algum lugar. A chuva engrossou. A estrada virou um rio. Água subindo pelos lados, invadindo o acostamento. E então o painel começou a apitar. Temperatura. Não agora. Olhei para o marcador. A agulha estava subindo, motor superaquecendo. Provavelmente a correia ou a bomba d'água. Não importava. O que importava é que se eu não parasse logo, o caminhão ia fundir. Que foi? Perguntou Jéssica, assustada. Motor, respondi, tenso. Tá esquentando demais. Ela olhou para trás, pelo vidro traseiro. A chuva dificultava, mas dava para ver. O farol do carro, mais perto agora, cortando a cortina d'água. Ele tá vindo, sussurrou. Eu sabia. Procurei na memória. Tinha um posto mais à frente, perto de Bom Jesus das Selvas. Pequeno, simples, mas com cobertura. Se eu conseguisse chegar lá... O motor tossiu, engasgou, a velocidade caiu. Aguenta, pedi, baixo, batendo no painel como se isso fosse ajudar. Só mais um pouco. Jéssica gemia baixo, a mão apertada na barriga. Outra contração, mais forte dessa vez. Eu vi a dor no rosto dela, o jeito que ela mordia o lábio até sangrar. Tá doendo muito? Perguntei, sabendo que era pergunta idiota. Tá perto, disse ela ofegante. O bebê, ele tá vindo. O pânico subiu. Eu não sabia nada de parto, nada. A Célia e eu nunca tivemos filhos. Ela quis, mas não deu. Depois ficou doente e o assunto morreu junto com os planos. Aguenta mais um pouco. Repeti, mais para mim do que para ela. A gente tá quase lá. A chuva batia como tambor no teto da cabine. O limpador lutava, perdendo a batalha. E o motor tossia, falhava, implorava para parar. Mas eu não parei, não podia. Porque se eu parasse, o carro atrás ia alcançar. E se ele alcançasse... Não, eu não ia pensar nisso. Respirei fundo, apertei o volante e rezei. Pela primeira vez em 3 anos, eu rezei de verdade. Deus, se o Senhor está me ouvindo, só mais um pouco. Só deixa a gente chegar. E como se fosse resposta, as luzes do posto apareceram na curva, fracas, amareladas. Mas lá estavam. Eu acelerei o máximo que dava. O motor berrou, protestou, mas obedeceu. E quando as rodas entraram embaixo da cobertura do posto, desliguei tudo e encostei a testa no volante. Silêncio. Só a chuva batendo lá fora. E a respiração ofegante da Jéssica ao meu lado. A gente conseguiu, sussurrei. Mas quando olhei para o retrovisor, vi o carro branco, encostando devagar. Parando do outro lado da pista, o homem dentro não desceu, só ficou ali, esperando, observando. Continua no capítulo 3. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 3. Decisões no temporal. A chuva tamborilava no teto de zinco do posto como 1000 dedos batendo ao mesmo tempo. O cheiro de gasolina velha e café requentado preenchia o ar úmido. Eu desci do caminhão devagar, as pernas bambas, e ajudei Jéssica a sair. Ela mal conseguia ficar em pé. O corpo tremia todo, não sei se de frio, medo ou dor. Provavelmente os 3. A luz amarelada do posto iluminava mal, piscando de vez em quando como se fosse apagar. Tinha um frentista magro, de uns 50 anos, sentado num banquinho de plástico, tomando café numa caneca velha. Ele nos olhou com aquela expressão que eu já conhecia bem. Curiosidade misturada com desconfiança. Gente da estrada aprende a não fazer muita pergunta. Boa noite, cumprimentei segurando Jéssica pelo braço. Tem um banheiro que ela possa usar?
O homem acenou com a cabeça para o canto do posto, onde uma porta descascada tinha a palavra banheiro escrita à mão com tinta spray. Ali, mas não tem papel. Tudo bem, respondi. Levei Jéssica até lá. O banheiro era o que eu esperava, minúsculo, sujo, cheiro forte de mofo e urina. Mas tinha uma pia com água corrente e isso já era alguma coisa. Você consegue sozinha? Perguntei. Ela assentiu, mas quando tentou dar um passo, dobrou. Outra contração. Mais forte. Ela agarrou meu braço com tanta força que as unhas cravaram na pele. Respira, falei, sem saber se era o certo. Respira fundo. Ela obedeceu. Olhos fechados, mandíbula travada, a barriga endurecida como pedra. E então, depois de longos segundos, passou. O corpo dela relaxou um pouco. Quantos minutos entre uma e outra? Perguntei. Não sei. Ela respirava com dificuldade. Uns 5, acho. Talvez menos. 5 minutos. Meu Deus! Isso significava que o bebê não ia esperar muito mais. A gente precisava chegar num hospital. Logo, ajeitei ela no banco de plástico que tinha do lado de fora do banheiro e voltei até o frentista. Ele ainda estava sentado, agora fumando um cigarro barato que perfumava o ar com cheiro acre. Tem hospital aqui perto? Perguntei direto. Ele soprou a fumaça devagar antes de responder. Em Bom Jesus, tem um posto de saúde, mas essa hora já fechou. O mais perto é Buriticupu. Uns 40 quilômetros daqui. 40 quilômetros, com o motor superaquecendo, na chuva, e com aquele carro esperando lá fora. E delegacia? Insisti. O homem deu de ombros. Tem. 2 quilômetros para frente, mas o delegado mora longe. Essa hora não tem ninguém lá não, só de manhã. Claro que não tinha. Olhei pela janela suja do posto. A chuva tinha diminuído um pouco, mas ainda caía firme. Do outro lado da pista, o carro branco continuava parado. O motorista não tinha saído. Só ficava ali, os faróis apagados agora, apenas uma silhueta escura no escuro maior da noite. Aquele carro ali, falei, apontando com o queixo. Ele tá te incomodando? O frentista olhou displicente. Tá parado, não tá fazendo nada, mas tá observando. E daí? Ele me encarou. Escuta, amigo, eu não me meto em problema. Não sei o que você fez, não sei quem é você, e não quero saber. Quer abastecer? Abastece. Quer ir embora? Vai. Mas não me arrasta para isso. Eu entendi. Não podia culpar o homem. Ele provavelmente tinha família, contas para pagar, e sabia que gente como o cara da caminhonete não esquecia desaforo. Voltei até Jéssica. Ela tinha lavado o rosto com a água da pia e tentava limpar os braços, mas tremia tanto que mal conseguia. Peguei uma toalha velha que estava pendurada num prego enferrujado, provavelmente a única que tinha. Molhei e ajudei a limpar o pescoço dela, os ombros machucados. Obrigada, sussurrou ela. A gente precisa sair daqui, falei baixo. O posto de saúde daqui fechou, mas tem um hospital em Buriticupu. Eu vou te levar. Ela olhou para mim, os olhos fundos cheios de medo e gratidão ao mesmo tempo. E o motor? Vou dar um jeito. Mentira. Eu não tinha ideia se o caminhão ia aguentar, mas não podia ficar ali. Não com aquele homem esperando. Não com o bebê prestes a nascer. Fui até o caminhão, abri o capô. Vapor saía de dentro, quente, úmido. Peguei a lanterna e examinei. A correia estava frouxa. Não arrebentada, graças a Deus, mas frouxa o suficiente para escorregar e não resfriar direito. Precisava de ferramenta. Precisava de tempo. Não tinha nenhum nem outro. Olhei para o frentista de novo. Você tem chave de boca? Tamanho 13? Ele suspirou, largou o cigarro e entrou numa salinha dos fundos. Voltou com uma caixa de ferramentas enferrujada. Traz de volta quando terminar, resmungou. Vou trazer. Trabalhei rápido.
As mãos sujas de graxa, suor misturado com a chuva fina que ainda caía. Apertei a correia o máximo que consegui. Não era o ideal, longe disso, mas talvez segurasse até Buriticupu. Talvez. Quando terminei, lavei as mãos num balde de água de chuva e voltei para Jéssica. Ela estava curvada de novo, gemendo baixo. Vamos, falei, estendendo a mão. Ela agarrou e levantou, mas quase caiu de novo. Eu segurei firme. Eu não sei se consigo, disse ela, a voz quebrando. Consegue, respondi firme. Você já conseguiu até aqui. Só mais um pouco. Ajudei ela a subir no caminhão. Coloquei uma garrafa de água ao lado, um cobertor velho que eu tinha atrás do banco, para caso ela precisasse. Dei a volta, entrei e antes de ligar o motor, olhei para ela. Jéssica, escuta, se acontecer alguma coisa, se o bebê começar a vir antes da gente chegar, você me avisa. A gente para onde der, não importa onde. Ela assentiu, os olhos marejados. Liguei o motor. Ele pegou no tranco, tossiu, mas pegou. A temperatura estava alta, mas não crítica. Ainda dava. Saí devagar do posto, as rodas espirrando água para todo lado. A chuva tinha virado garoa agora, mas o céu ainda estava fechado, pesado, ameaçando desabar de novo a qualquer momento. E foi quando eu passei pela pista que vi. O carro branco ligou os faróis. Meu estômago gelou. Ele não vinha direto. Só acompanhava, mantinha distância, como um predador que sabe que a presa está ferida e não vai conseguir ir longe. Ele está vindo de novo, disse Jéssica, a voz trêmula. Eu sei. Acelerei o quanto o caminhão permitia. O motor protestou. A temperatura começou a subir de novo, mas eu não tinha escolha. A estrada estava molhada, escorregadia. Buracos cheios d'água refletiam os faróis como espelhos negros. Rodamos 5, 10 minutos. O carro atrás mantinha a mesma distância. Nem encostava, nem sumia. Só esperava. E então aconteceu. Jéssica gritou. Não alto, mas foi um grito de dor verdadeira. Ela se curvou, as mãos na barriga, e eu vi. O vestido dela estava molhado. Não de suor, de líquido claro. A bolsa tinha estourado. Vado, ela ofegou. Ele está vindo. O bebê está vindo agora. O pânico veio como onda, gelado, paralisante. Aguenta, pedi, a voz saindo mais alta do que eu queria. A gente está quase. Só aguenta. Mas eu sabia. Eu sabia que talvez não chegasse a tempo. A estrada à frente era escura, vazia, infinita. O céu, pesado. E atrás de nós, o carro branco. Sempre ali. Apertei o volante com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo além de vazio. Senti desespero. Desespero de quem tem alguém para proteger. Continua no capítulo 4. Continue alongando o próximo capítulo, capítulo 4. A tempestade interior. A estrada se estendia como uma cobra molhada sob os faróis fracos do caminhão. Cada buraco era uma armadilha. Cada curva, um risco. E dentro da cabine, Jéssica gemia baixo, o corpo todo tenso, lutando contra a dor que vinha em ondas cada vez mais curtas. Respira, Jéssica. Eu falava, tentando manter a voz firme, mas sentindo o pânico subir pela garganta como bile. Respira fundo. Conta até 10. Ela tentava. Eu via o esforço no rosto suado, nos olhos apertados. Mas a dor era maior. Muito maior. Eu não consigo, gemeu ela, a voz saindo entrecortada. Dói demais. Deus, dói demais. O motor tossia. A temperatura subia. Eu olhava para o painel e via a agulha entrar na zona vermelha e não tinha nada que eu pudesse fazer além de rezar para que o caminhão aguentasse só mais um pouco. Só até Buriticupu, só até o hospital. Mas a cada minuto que passava, eu sabia. A gente não ia chegar a tempo. Olhei para o retrovisor. O carro branco ainda estava lá,
Mais perto agora, não encostado, mas perto o suficiente para eu ver a silhueta do motorista. Um vulto grande, imóvel, dirigindo devagar, sem pressa. Ele sabia que a gente estava ferrado. Maldito, murmurei entre dentes. Jéssica gemeu de novo, mais alto dessa vez. Ela segurou a beirada do banco com uma mão e a barriga com a outra, o corpo todo se retorcendo. Vado, ele tá vindo, eu tô sentindo, ele tá vindo agora. O coração disparou. Procurei com os olhos alguma coisa, um posto, uma casa, qualquer lugar com luz. Mas só tinha escuridão. Mato dos dois lados. E a chuva que voltava a apertar, forte, castigando o para-brisa. Calma, calma, falei, mais para mim do que para ela. A gente vai parar, eu vou te ajudar. Mas o carro? Esquece o carro. Agora o que importa é você e esse bebê. Vi uma entrada de terra na beira da estrada. Estreita, quase invisível. Provavelmente acesso para alguma fazenda abandonada. Sem pensar duas vezes, virei o volante e entrei. O caminhão chacoalhou violento. As rodas afundaram na lama. Galhos baixos bateram nas laterais, arranhando a lataria com som de unhas em metal. Eu rezava para não atolar, não agora, não aqui. Segui uns 50 metros para dentro e parei debaixo de uma árvore grande, um jatobá velho que fazia sombra mesmo na escuridão. Desliguei os faróis, só deixei a luz interna acesa. Silêncio, só a chuva batendo nas folhas. E a respiração ofegante de Jéssica. Desci rápido, dei a volta e abri a porta dela. Ela estava pálida, os lábios sem cor. As mãos tremiam. Vado, eu não sei o que fazer. Eu nunca tive filho antes. Eu também não, admiti, e pela primeira vez deixei o medo aparecer na voz. Mas a gente vai dar um jeito, juntos. Peguei o cobertor velho que estava atrás do banco, estendi no chão da cabine. Não era limpo, não era ideal, mas era o que tinha. Deita aqui, pedi, ajudando ela a sair do banco e se acomodar. Isso, devagar. Ela obedeceu, gemendo. O corpo tremia todo. Afastei o vestido molhado e vi. A cabeça do bebê já estava coroando. Uma pequena mancha escura, coberta de sangue e líquido. Meu Deus! Não tinha mais tempo, não tinha hospital, não tinha enfermeira, médico, ninguém, só eu, um caminhoneiro velho que não sabia nada de parto. Jéssica, escuta, falei, segurando a mão dela. Na próxima contração você vai fazer força, entendeu? Força para baixo, como se tivesse... Eu procurei as palavras. Como se tivesse fazendo força no banheiro. Ela assentiu, chorando. Eu tô com medo. Eu sei. Eu também. Apertei a mão dela. Mas você é forte. Você já aguentou coisa demais. Isso aqui você aguenta também. A contração veio, eu vi no rosto dela, nos músculos que enrijeceram, no grito que ela segurou na garganta. Agora, falei. Faz força, ela fez. O rosto ficou vermelho, as veias do pescoço saltaram, um gemido longo, animalesco saiu da garganta dela e a cabeça do bebê avançou um pouco mais. Isso mesmo, gritei sem perceber que eu também estava tremendo. Mais uma vez, vamos! Ela respirou rápido, 3, 4 vezes. Então a próxima contração veio e ela fez força de novo. Mais forte, mais desesperada. A cabeça saiu, pequena, roxa, coberta de sangue e vernix. Eu segurei com as duas mãos sujas de graxa e terra, mas era o que eu tinha. Eram as mãos que Deus tinha colocado ali. Já tá quase, falei, a voz embargada. Mais uma, Jéssica, só mais uma, ela gritou. Um grito que veio de algum lugar profundo, ancestral, o grito de todas as mulheres que já pariram desde o começo do mundo. E o corpo do bebê deslizou para fora. Todo molhado, escorregadio, caiu nas minhas mãos e não chorou. O silêncio foi horrível. Por que ele não está chorando? Jéssica ofegou, tentando levantar a cabeça. Vado, por que ele não está chorando? Pânico, puro e cru. Virei o bebê de bruços na minha mão.
Dei umas batidinhas nas costas. Nada. Ele estava molhado, mole, roxo. Não, 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 murmurei. Acorda, pequeno. Acorda. Lembrei de uma coisa que vi na TV uma vez. Não sei se estava certo, mas era tudo que eu tinha. Limpei a boca do bebê com o dedo, tirei o muco que estava ali e então soprei suavemente no rostinho dele. 1 segundo, 2, 3, e então ele tossiu e chorou. Um choro fininho, fraco, mas vivo, vivo. Graças a Deus, sussurrei e senti lágrimas descendo pelo meu rosto. Graças a Deus. Jéssica chorava também. Chorava e ria ao mesmo tempo, estendendo os braços. Deixa eu ver meu filho. Enrolei o bebê no cobertor melhor que pude e coloquei nos braços dela. Ela segurou como se fosse a coisa mais preciosa do universo. E era. Oi, meu amor, sussurrou ela, a voz quebrada. Oi, mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui. O bebê chorava baixinho agora, mais calmo. E eu fiquei ali, sentado no chão da cabine, mãos tremendo, coração disparado, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha ajudado a trazer uma vida ao mundo. Eu, um homem que há 3 anos não via sentido em nada. Fechei os olhos e encostei a cabeça no banco. A chuva batia lá fora. E pela primeira vez, desde que enterrei a Célia, eu senti algo que não era dor. Gratidão. Foi quando ouvi o som. Um motor. Próximo. Abri os olhos e olhei pela janela traseira. Entre os galhos e a chuva, vi luzes. Faróis entrando pela estradinha de terra. O carro branco. Ele tinha nos encontrado. Jéssica viu também. O medo voltou para o rosto dela, instantâneo. Ele veio... sussurrou. Ele nos achou. Eu olhei para ela, para o bebê nos braços dela, e alguma coisa mudou dentro de mim. Durante 3 anos, eu vivi como morto. Rodei essas estradas sem rumo, sem propósito, esperando que um dia a dor parasse. Esperando que um dia eu pudesse rever a Célia e dizer que tinha tentado continuar. Mas agora tinha alguém para proteger. Levantei devagar. Peguei o pé de cabra que ficava embaixo do banco. Ferro velho, enferrujado, mas pesado. Firme. Jéssica, falei, a voz saindo mais calma do que eu esperava. Fica aqui, não sai do caminhão, não importa o que aconteça. Vado, não. Ele vai te machucar. Não vai. Abri a porta e desci na chuva. O carro branco parou a uns 10 metros de distância. O motor continuou ligado. Os faróis acesos, ofuscantes, me cegando. A porta se abriu e o homem desceu. Continua no capítulo 5. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 5. Fantasmas e cicatrizes. A chuva caía em cortinas grossas, transformando tudo em sombras e reflexos distorcidos. A água escorria pelo meu rosto, pelo pescoço, encharcando a camisa que já grudava no corpo. Eu segurava o pé de cabra com as 2 mãos, os dedos apertados no ferro frio e molhado. O homem que desceu do carro era grande, não alto, mas largo. Ombros de quem trabalhou a vida inteira carregando peso. Usava uma camiseta regata que mostrava os braços grossos, tatuados e na cintura. Eu vi quando o clarão de um relâmpago iluminou tudo. O cabo de uma faca. Ele parou a uns 5 metros, a chuva batendo nele também, mas ele não parecia se importar. Só ficou ali, me encarando. Os olhos eram pequenos, fundos, do tipo que não mostra nada do que está por dentro. Você está cometendo um erro, velho, disse ele, a voz arrastada, grave. Essa mulher não é sua. Ela é propriedade do meu irmão. Propriedade! A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Gente não é propriedade de ninguém, respondi, e a própria voz saiu diferente, mais firme, como se não fosse minha. Ele riu, um som baixo, sem humor. Você não sabe de nada, velho, não sabe o que ela fez, o que ela deve. Ela comeu comida dele, dormiu debaixo do teto dele, usou roupa que ele comprou. Ela tem que pagar. Ela pagou, cortei. Pagou puxando carroça feito animal.
Pagou sendo tratada pior que cachorro. E agora acabou. Ela não volta. O homem cuspiu no chão, a saliva se misturando com a lama. Não é você que decide isso. Ele deu um passo à frente. Eu levantei o pé de cabra. Não chega mais perto. Ele parou. Olhou para o ferro na minha mão e sorriu. Um sorriso torto, perigoso. Você vai me bater, velho? Ele abriu os braços, desafiador. Vai me matar? Você tem coragem? Eu não respondi, porque não sabia a resposta. Fazia 3 anos que eu estava morto por dentro. 3 anos que eu não sentia raiva, medo, nada. Mas agora eu sentia. E era tanta coisa ao mesmo tempo que eu não conseguia separar. Ela acabou de ter um bebê, falei, tentando manter a voz controlada. Ela precisa de hospital, precisa de cuidado. Se você tiver um pingo de decência... Decência? Ele cuspiu de novo. Decência não paga conta. Decência não coloca comida na mesa. Você quer ser o herói? Quer salvar a mocinha? Então vai ter que me passar por cima. E ele avançou. Rápido. Mais rápido do que eu esperava para um homem daquele tamanho. Eu girei o pé de cabra, mas ele desviou. Me acertou um soco no estômago que tirou todo o ar dos pulmões. Caí de joelhos na lama, a dor explodindo no abdômen, tentando respirar e não conseguindo. Ele chutou o pé de cabra da minha mão. O ferro voou longe, sumindo na escuridão. Patético, disse ele, em cima de mim agora. Você acha que um velho fudido feito você ia fazer diferença? Ele me puxou pela camisa, levantou e me jogou contra a lateral do caminhão. As costas bateram no metal com força. Eu senti costelas protestando, a visão ficando embaçada. Dentro da cabine, Jéssica gritou. E foi esse grito que me trouxe de volta. Porque não era um grito qualquer. Era o grito de quem achava que ia perder tudo de novo. De quem já tinha perdido tanto e não aguentava mais. Eu conhecia esse grito. Eu tinha ouvido da Célia, no hospital, quando os médicos disseram que não tinha mais nada a fazer, e eu não tinha conseguido fazer nada por ela. Mas agora eu podia. O homem vinha para cima de novo, a mão indo para a cintura, onde estava a faca. Mas antes que ele puxasse, eu girei o corpo e acertei um soco lateral no rosto dele. Não foi forte, não foi bonito, mas pegou. Ele tropeçou surpreso. Aproveitei, me joguei em cima dele e a gente caiu junto na lama. Rolamos, socos voando sem técnica, só raiva e desespero. Ele era mais forte, mais novo, mas eu tinha algo que ele não tinha. Eu tinha motivo. Consegui pegar uma pedra, grande, pontiaguda. Levantei e bati na lateral da cabeça dele. Ele gritou, rolou para o lado, a mão na cabeça, sangue escorrendo entre os dedos misturado com a chuva. Eu me levantei, as pernas bambas, o corpo todo doendo. Procurei o pé de cabra na lama, mas não achei. Então peguei outra pedra, maior. O homem se levantou também, cambaleante. O sangue descia pelo rosto, pelos olhos. Ele me olhou com ódio puro. Você vai morrer, velho, rosnou. Eu vou matar você. Mas antes que ele avançasse de novo, ouvimos. Sirene. Longe ainda, mas vindo. Uma viatura. Alguém tinha chamado a polícia. O homem olhou para trás, para o carro branco, depois para mim, e cuspiu sangue no chão. Isso não acaba aqui, disse ele. Eu sei quem você é. Eu vou achar você. Então me acha, respondi, a voz saindo rouca, mas firme. Mas ela você não encosta mais. Ele ficou me encarando por mais um segundo. Então cuspiu de novo, entrou no carro e saiu em disparada. As rodas derrapando na lama, quase batendo na árvore, e sumiu na escuridão. Eu fiquei ali, parado na chuva, segurando a pedra, as mãos tremendo tanto que mal conseguia manter ela no lugar. A sirene chegava mais perto. Foi então que as pernas cederam. Caí de joelhos na lama e comecei a chorar. Não um choro contido. Foi tudo. 3 anos de dor, de solidão, de culpa. 3 anos segurando algo que eu não sabia mais como carregar. E saiu tudo ali, na chuva, na escuridão, longe de tudo. Senti uma mão no ombro. Olhei para cima. Jéssica tinha descido do caminhão.
o bebê enrolado no cobertor nos braços. Ela estava pálida, fraca, mas de pé, e me olhava com algo nos olhos que eu não via há muito tempo. Compaixão. Vado, sussurrou ela. Você tá bem? Eu não tava, mas a senti mesmo assim. E você? Graças a você, tô viva. A viatura apareceu, as luzes azuis e vermelhas cortando a noite. 2 policiais desceram, lanternas na mão, olhando a cena. Eu, coberto de lama e sangue, Jéssica com um bebê recém-nascido, o caminhão atolado na entrada de uma fazenda abandonada. O que aconteceu aqui? Perguntou um deles, a mão no coldre da arma. Jéssica se adiantou. Ele me salvou, disse ela, a voz firme apesar do cansaço. Esse homem me salvou. Levaram a gente para o hospital de Buriticupu. Pequeno, simples, mas limpo, cheiro de desinfetante e café velho. Jéssica e o bebê foram direto para o atendimento. Os médicos disseram que ela tinha perdido muito sangue, mas que ia ficar bem. O bebê era pequeno, mas saudável. Um milagre, disseram, considerando as circunstâncias. Eu fiquei na sala de espera. Um policial veio falar comigo, perguntar os detalhes. Contei tudo. Ele anotou, disse que iam investigar, procurar o homem do carro branco. Mas a gente sabia como essas coisas eram. Ele provavelmente já tinha cruzado para outro estado. De madrugada, uma enfermeira me chamou. Ela quer falar com você. Entrei no quartinho pequeno, luz branca de hospital. Jéssica estava deitada, o bebê do lado, enrolado em panos limpos agora. Ela parecia tão nova ali, tão frágil. Mas os olhos tinham algo diferente. Não era mais medo, era esperança. Vado, disse ela, a voz baixa. Senta aqui. Sentei na beira da cama, desajeitado. Como você tá? Cansada, dolorida. Ela sorriu fraco, mas feliz. Pela primeira vez em muito tempo eu tô feliz. Olhei para o bebê, tão pequeno, tão indefeso, e pensei em como a vida era estranha. Há algumas horas eu estava rodando sozinho, sem rumo, sem propósito. E agora? Eu nunca vou esquecer o que você fez, disse Jéssica, os olhos marejando. Nunca. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Não. Ela balançou a cabeça. Você fez mais. Você me tratou como gente, como pessoa. Não como coisa, não como problema. Ela limpou as lágrimas. Você me deu esperança quando eu achei que não tinha mais. Eu não sabia o que dizer. Nunca fui bom com palavras. Então só segurei a mão dela. E ficamos ali, em silêncio, ouvindo o bebê respirar. Lá fora, a chuva tinha parado. E o céu começava a clarear. Continua no capítulo 6. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 6. Recomeços e despedidas. Amanhã chegou devagar, como se tivesse medo de apressar as coisas. O sol entrou pelas frestas da janela do hospital, desenhando listras douradas no chão de cimento queimado. Lá fora, os primeiros sons da cidade acordando. Motores de moto, vozes distantes, o sino da igreja tocando 6 horas. Eu tinha passado a noite numa cadeira desconfortável da sala de espera, mas não consegui dormir direito. O corpo doía todo. As costelas, as costas, os punhos machucados da briga. Mas não era só a dor física, era outra coisa. Uma inquietação que eu não conseguia nomear. Me levantei e fui até o banheiro. A luz fria do espelho mostrou um homem que eu mal reconhecia. Olhos fundos, barba por fazer há dias, cabelo desgrenhado, uma mancha roxa na lateral do rosto onde tinha levado o soco. Mas havia algo diferente também. Algo nos olhos. Um brilho que não via há 3 anos. Vida. Lavei o rosto com água fria. A água gelada ardeu nos cortes das juntas dos dedos. Mas era uma dor boa. A dor de quem está vivo. De quem lutou e sobreviveu. Voltei para o corredor. Uma enfermeira passava com uma bandeja de café. Bom dia, cumprimentou ela sorrindo cansada. Devia estar no fim do plantão. Você é o moço que trouxe a Jéssica? Sou. Ela e o bebê estão bem? Você pode visitá-los se quiser.
Quarto 3. Agradeci e caminhei devagar pelo corredor. O hospital era pequeno, não mais que 10 quartos, mas limpo, bem cuidado. Nas paredes, cartazes sobre vacinação e dengue, cheiro de desinfetante misturado com café. Bati na porta do quarto 3. Entra, respondeu a voz de Jéssica, baixinha. Entrei, ela estava sentada na cama com o bebê no colo. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando os dois como numa pintura. Ela tinha tomado banho, vestia uma camisola hospitalar limpa e alguém tinha penteado o cabelo dela. Ainda estava pálida, com olheiras fundas, mas havia um sorriso no rosto. Um sorriso verdadeiro. Bom dia, disse ela. Bom dia. Fiquei na porta, sem saber se devia entrar mais. Como você tá? Melhor. Muito melhor. Ela olhou para o bebê. A enfermeira disse que ele é forte, que nasceu com boa saúde, apesar de tudo. E nome? Perguntei, dando um passo para dentro. Já pensou num nome? Jéssica ficou quieta por um momento, olhando para o filho. Depois levantou os olhos para mim. Miguel, disse ela, suave. Vai se chamar Miguel. Significa aquele que é como Deus. Ela fez uma pausa. Porque Deus mandou você ontem. Eu sei que mandou. Senti um nó na garganta. Não sou homem religioso. A Célia era. Ela acreditava em milagres, em anjos, em propósito divino. Eu sempre fui mais cético, mas ontem tinha sido algo além da sorte. Posso segurar ele? Perguntei, surpreendendo a mim mesmo. Claro. Jéssica estendeu o bebê com cuidado. Eu o peguei, desajeitado, com medo de quebrar algo. Era tão leve, tão frágil. Os olhinhos fechados, a boquinha fazendo movimentos pequenos mesmo dormindo. Uma vida inteira ali, nos meus braços. Uma vida que quase não existiu. Oi, Miguel, sussurrei, sem saber direito por que falava. Você é forte, hein? Veio ao mundo no meio da tempestade e não desistiu. O bebê se mexeu um pouco, mas não acordou. E eu fiquei ali, segurando ele, sentindo o peso leve, mas significativo daquela existência nova. Foi quando percebi que estava chorando de novo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Não de tristeza, não de dor, de algo que eu não sentia há tanto tempo que tinha esquecido o nome. Alegria. Desculpa, murmurei, entregando o bebê de volta para Jéssica e limpando o rosto com as costas da mão. Eu não sei o que deu em mim. Não precisa pedir desculpa, disse ela suave. Chorar não é fraqueza. Aprendi isso ontem. Sentei na cadeira ao lado da cama. Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo o barulho distante do hospital. Passos no corredor, vozes baixas, o bip de algum aparelho. Vado, disse Jéssica depois de um tempo, a voz hesitante. Você falou ontem sobre sua esposa, que você perdeu ela. Respirei fundo. Não falava da Célia há muito tempo, com ninguém. Perdi, faz 3 anos, câncer. As palavras saíram secas, difíceis. Foi rápido. 6 meses do diagnóstico até... Não consegui terminar. Sinto muito. Eu também. Olhei para as próprias mãos. A gente tinha planos, sabe? Íamos parar de rodar tanto. Comprar uma casinha no interior. Ter uma vida mais calma. Sorri amargo. Mas a vida não liga para planos. Você a amava muito, né? Mais do que tudo. A voz saiu embargada. Ela era a única coisa que fazia sentido. E quando ela se foi, eu me perdi. Não consegui mais voltar para casa, para a cama vazia, para o silêncio. Então fiquei na estrada, rodando, fugindo. Olhei para Jéssica. Até ontem, quando eu vi você. Por que parou? Perguntou ela curiosa. Por que não seguiu viagem como todo mundo? Pensei na resposta. Porque tinha sido instinto? Porque tinha sido raiva do que eu via? Não, era mais do que isso. Porque eu vi a Célia em você, disse finalmente. Vi alguém sofrendo, alguém que precisava de ajuda. E eu não pude ajudar ela.
Quando ela ficou doente, eu me senti inútil, impotente. Só ficava ali, do lado da cama, vendo ela definhar e não tinha nada que eu pudesse fazer. Respirei fundo. Mas ontem eu podia fazer algo. Então fiz. Jéssica limpou os olhos. Você me salvou, Vado. Salvou a gente. Ela olhou para o bebê. E eu nunca vou esquecer. O médico entrou por volta das 8 da manhã. Um homem baixo, de óculos, com jaleco manchado de café. Bom dia! Ele olhou para Jéssica. Como está se sentindo? Melhor, doutor. Ele fez alguns exames rápidos, checou a pressão, examinou o bebê, depois assentiu, satisfeito. Está se recuperando bem? O bebê também, mas vou querer que fique aqui mais 2, 3 dias em observação. Você perdeu bastante sangue. Precisa descansar, se alimentar bem. Eu não tenho... Jéssica começou, hesitante. Não tenho dinheiro para pagar. Não se preocupe com isso agora, disse o médico gentil. O SUS cobre, e se precisar de algo a mais, a gente resolve depois. Quando o médico saiu, Jéssica me olhou com os olhos cheios d'água. Eu não sei o que vou fazer depois, Vado. Não tenho nada, nenhum dinheiro, nenhum lugar para ir. Família, eu não tenho. Ela não precisou dizer o nome. Ele disse que ia me procurar, que não ia esquecer. Pensei muito. Tinha o dinheiro do frete. Não era muito, mas dava para ajudar nas primeiras semanas. E eu conhecia gente boa, gente que poderia dar uma mão. Escuta, falei, me inclinando para frente. Eu vou dar um jeito. Tem uma senhora aqui em Buriticupu, Dona Marlene. Conheci ela há uns anos quando tive um problema com o caminhão aqui. Ela é da igreja, boa gente. Vou falar com ela, ver se ela pode te ajudar a arrumar um lugar para ficar, pelo menos no começo. Vado, você não precisa... Eu sei que não preciso. Cortei, gentil. Mas eu quero. Ela ficou me olhando e vi gratidão pura naqueles olhos cansados. Por quê? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Você nem me conhece. Olhei pela janela. O sol já estava alto. A cidade acordada, gente indo e vindo, vivendo suas vidas. E pensei na resposta. Porque alguém, um dia, me ensinou que a vida não é só sobre a gente. Disse devagar. É sobre o que a gente faz pelos outros. É sobre os gestos que deixam marca. Olhei de volta para ela. Minha esposa, ela sempre ajudava todo mundo. Na rua, no bairro, não importava. Se alguém precisava, ela estava lá. E eu parei de fazer isso quando ela morreu. Parei de ver gente. Só via estrada, asfalto, vazio. Respirei fundo. Mas ontem você me fez lembrar. Lembrar do que importa de verdade. Jéssica não disse nada. Só estendeu a mão. Eu segurei. E ficamos assim, em silêncio, duas pessoas feridas tentando se curar. Continua no capítulo 7. Continue. Capítulo 7. Pontes entre o ontem e o amanhã. Saí do hospital por volta das 10 da manhã. O sol já batia forte, mas não era o calor sufocante de ontem. Havia uma brisa leve que trazia cheiro de terra molhada, de mato lavado pela chuva. Buriticupu era uma cidade pequena, dessas onde todo mundo conhece todo mundo. Casas simples, ruas de paralelepípedo, uma pracinha com igreja no centro. Peguei o celular velho que estava no bolso. A bateria estava baixa, mas ainda funcionava. Liguei para o Toninho, o mecânico que tinha me ajudado ano passado quando o caminhão quebrou aqui. Alô? A voz dele era rouca de sono. Toninho? É o Vado, o caminhoneiro. Vado? Rapaz, que saudade. Tá por aqui? Tô. Escuta, o caminhão tá atolado numa entrada de fazenda na BR, uns 5 quilômetros antes da cidade. Consegue mandar alguém rebocar? Consigo sim, mas vai ter que ser de tarde. Tô com 2 serviços na frente. Sem problema. E outra coisa, você conhece a Dona Marlene? Da igreja? Conheço. Todo mundo conhece. Por quê? Preciso falar com ela. É urgente. Toninho me passou o endereço.
uma rua perto do posto de saúde. Agradeci e desliguei. Fui a pé. A cidade era pequena o suficiente para isso. Pelo caminho, as pessoas me olhavam. Um estranho sujo, machucado, com cara de quem não dormiu. Mas ninguém falou nada. Isso era uma coisa boa do interior. As pessoas sabiam respeitar o espaço dos outros. A casa da dona Marlene era simples, paredes caiadas de branco, portão verde desbotado, jardim com rosas e um pé de goiaba. Bati na porta. Demorou um pouco, mas ela atendeu. Devia ter uns 60 anos, baixinha, gordinha, com um avental florido e as mãos sujas de massa. Cheiro de pão quentinho vinha de dentro. "Pois não?" disse ela, curiosa. "Dona Marlene, meu nome é Valdomiro, Vado. A gente se conheceu uns anos atrás, quando meu caminhão quebrou aqui. O senhor me ajudou com a oficina do seu sobrinho." Os olhos dela se iluminaram. "Ah, sim, eu lembro, o caminhoneiro de Goiás." Ela abriu um sorriso largo. Entre. Tá com cara de quem precisa de um café." Entrei. A sala era aconchegante, cheia de toalhinhas de crochê, fotos nas paredes, cheiro de lar. Ela me serviu café num bule de alumínio e um pedaço de bolo de fubá ainda quente. "Obrigado, dona Marlene." "Imagina, filho." Ela se sentou na minha frente, as mãos cruzadas sobre a mesa. "Mas me conta, o que te traz aqui?" Contei tudo. A Jéssica na beira da estrada, a carroça, o homem, a fuga, o parto no caminhão, a briga, o hospital. Falei sem parar e ela me ouviu em silêncio, os olhos arregalados, a mão às vezes subindo para a boca em choque. Quando terminei, ela ficou quieta por um momento. Depois suspirou fundo. "Meu Deus do céu!" murmurou. "Essa menina sofreu nas mãos do demônio. Ela não tem ninguém, dona Marlene, e ela vai precisar de ajuda. Lugar para ficar, pelo menos até ela se recuperar, conseguir um trabalho, se organizar." Dona Marlene não hesitou nenhum segundo. "Ela fica aqui, comigo." "A senhora tem certeza? Ela tem um bebê recém-nascido. Vai dar trabalho." "Trabalho?" Ela riu. "Filho, eu criei 6 filhos sozinha depois que meu marido morreu. Um bebê a mais não é nada. E além do mais..." Ela olhou para mim com aqueles olhos gentis e firmes ao mesmo tempo. "A Bíblia diz que a gente tem que cuidar das viúvas e dos órfãos. Essa menina pode não ser viúva no papel, mas foi abandonada do mesmo jeito. Então é meu dever." Senti um alívio enorme. Como se um peso que eu nem sabia que estava carregando tivesse saído das costas. "Eu vou ajudar também", disse, tirando a carteira do bolso. "Tenho o dinheiro do frete aqui. Não é muito, mas..." Contei. Eram R$ 800. Era o que eu ia usar para abastecer o caminhão, pagar pedágio, comida. Mas eu dava um jeito depois. Estendi o dinheiro para dona Marlene. Ela olhou, mas não pegou. "Guarda isso, filho." "Mas..." "Guarda." Ela foi firme. "Você vai precisar para voltar para a estrada, para consertar o caminhão. Eu me viro aqui. A igreja ajuda, os vizinhos ajudam, a gente não passa fome, graças a Deus." "Então pelo menos a metade." Insisti. "Para comprar fralda, leite, essas coisas para o bebê." Ela pensou e depois aceitou. Pegou R$ 400. "Só isso. E quando você passar por aqui de novo, traz um pacote de café que está acabando." Ela piscou, brincalhona. Eu ri. Fazia tempo que eu não ria de verdade. Voltei para o hospital de tarde. Toninho já tinha rebocado o caminhão e levado para a oficina. Disse que a correia precisava ser trocada e que ia aproveitar e fazer uma revisão geral. Ficaria pronto em 2 dias. 2 dias. Tempo que eu não tinha normalmente. Sempre correndo, sempre com pressa. Mas agora eu tinha. E era estranho. Estranho e bom. Entrei no quarto de Jéssica. Ela estava acordada, sentada na cama, amamentando o Miguel. A cena era tão natural, tão bonita, que parei na porta só observando. "Pode entrar", disse ela sorrindo. "Não precisa ficar aí parado." Entrei e me sentei. Conversei com a dona Marlene. Ela disse que você pode ficar na casa dela.
pelo tempo que precisar. Os olhos de Jéssica se encheram de lágrimas. Sério? Sério. Ela é boa gente, mora sozinha, tem quarto sobrando. E ela adora criança. Jéssica não conseguiu falar, só balançou a cabeça, chorando baixinho, tentando não acordar o bebê. Obrigada, Vado. Obrigada, obrigada. Para de agradecer. Sorri. Você já agradeceu umas 20 vezes. É que eu não sei como retribuir tudo isso. Não precisa retribuir. Só vive, cuida desse menino, reconstrói tua vida. Isso já é mais do que suficiente. Ela limpou as lágrimas e olhou para mim com uma intensidade que me pegou de surpresa. E você? Vai fazer o quê? A pergunta ficou no ar. Eu não sabia a resposta. Durante 3 anos a resposta tinha sido simples. Rodar, fugir, não pensar. Mas agora, não sei, admiti. Acho que vou voltar para casa, para Goiânia. Já faz tempo demais. Você tem medo? Tenho. Fui honesto. Medo de abrir a porta e sentir o vazio de novo. Medo das lembranças. Medo de não conseguir ficar. Mas você vai tentar. Olhei para ela, para o bebê. E pensei em tudo que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Pensei em como a vida era imprevisível. Em como uma escolha, uma só, de parar no acostamento, podia mudar tudo. Vou, disse finalmente. Vou tentar. Passei os 2 dias seguintes em Buriticupu. Ajudei Dona Marlene a arrumar o quarto que seria de Jéssica e do bebê. Pintamos as paredes de azul claro, montamos um berço velho que estava guardado no depósito, compramos lençóis e fraldas no mercadinho da cidade. À noite, sentava na varanda da Dona Marlene, tomando café e conversando sobre a vida. Ela me contou sobre o marido que tinha perdido há 15 anos, sobre os filhos espalhados pelo Brasil, sobre a solidão que ela tinha aprendido a transformar em companhia através da fé e da igreja. Sabe o que eu aprendi, Vado? Disse ela numa dessas noites, as cigarras cantando no escuro. A gente nunca supera a dor de perder alguém. A gente só aprende a viver com ela, como uma cicatriz. Dói quando aperta, mas não mata mais. Aquelas palavras ficaram comigo. No 3º dia, Jéssica recebeu alta. Dona Marlene foi buscá-la com a vizinha que tinha carro. Elas chegaram de tarde e eu ajudei a carregar as poucas coisas. As roupas que a assistente social do hospital tinha doado, os remédios, as fraldas. Jéssica entrou na casa, olhou o quarto preparado e desabou a chorar de novo. Mas era um choro diferente, de alívio, de gratidão, de quem finalmente tinha encontrado um porto seguro. Nasceu, disse Dona Marlene, passando o braço pelos ombros dela. Enquanto você precisar. Naquela noite a gente jantou junto. Arroz, feijão, frango caipira, farofa, comida simples, mas feita com carinho. O Miguel dormia no berço improvisado ao lado da mesa. E de vez em quando a gente parava só para olhar para ele, maravilhados com aquela existência minúscula e teimosa. Depois do jantar, Jéssica me chamou na varanda. A noite estava clara, cheia de estrelas. Amanhã você vai, né? Perguntou ela. Vou, o caminhão está pronto. Preciso voltar para a estrada. Para Goiânia? Para Goiânia. Ela ficou quieta por um momento, olhando para o céu. Vado, eu sei que você acha que só fez o que tinha que ser feito. Mas você fez mais. Você me deu dignidade, me deu escolha, me deu vida. Ela olhou para mim. E eu vou passar isso para o Miguel. Vou ensinar ele que no mundo tem gente boa, gente que para, gente que ajuda, por causa de você. Não consegui responder. Só abracei ela. E ficamos assim, 2 sobreviventes, sob o céu cheio de estrelas. Continua no capítulo 8. Continue. Capítulo 8. O caminho de volta. O caminhão roncava suave na madrugada de Buriticupu. Eu tinha acordado antes do sol nascer, como sempre fazia. Velhos hábitos não morrem fácil, mas dessa vez era diferente. Não era só costume, era despedida. Coloquei as poucas coisas que tinha na cabine.
A mochila velha com 2 mudas de roupa, o terço da Célia pendurado no retrovisor, a foto dela que eu guardava no porta-luvas. Tudo no lugar, tudo como sempre foi, mas eu não era mais o mesmo. Dona Marlene apareceu na porta da casa com uma sacola. Nem pense em sair sem comer, disse ela firme, do jeito que só mãe sabe ser. Dentro da sacola, pão caseiro, um pedaço de bolo, 2 garrafas de café ainda quente, frutas, comida para a estrada. A senhora não precisava, claro que precisava. Ela enfiou a sacola na minha mão. E tem mais uma coisa. Ela tirou do bolso do avental um papel dobrado. Abri. Era um papel de caderno, com a letra caprichada dela. Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Obrigada por salvar o nosso mundo. Volta sempre. Dona Marlene, Jéssica e Miguel. Embaixo, uma foto. Jéssica segurando o Miguel, os dois sorrindo. E no verso, um número de telefone. Senti o nó na garganta de novo. Dona Marlene, guarda. Ela apertou minha mão. E não esquece da gente, viu? Passa aqui quando puder. Sempre tem um prato de comida esperando. Não vou esquecer, prometo. Ela me abraçou. Um abraço de mãe. Apertado. Daqueles que a gente sente até nos ossos. Vai com Deus, meu filho, e não esquece, a sua esposa tá orgulhosa de você. Lá de cima ela tá vendo e tá orgulhosa. Aquilo me quebrou por dentro, mas era uma quebra boa. Como quando uma represa se rompe e a água finalmente corre livre. Jéssica apareceu na porta, o Miguel nos braços. Ela tinha tomado banho, vestia uma roupa simples que Dona Marlene tinha dado e o cabelo estava preso num rabo de cavalo. Parecia outra pessoa. Não a moça quebrada da beira da estrada, mas alguém que estava renascendo. Você vai mesmo? Perguntou ela a voz baixa. Tenho que ir. A estrada chama. E a casa? Em Goiânia? Você vai conseguir? Olhei para ela, para o bebê, para as 2 mulheres que tinham me ajudado a lembrar quem eu era antes da dor. Vou tentar. É tudo o que posso fazer. Tentar. Jéssica se aproximou e me abraçou com um braço só, o outro segurando o Miguel. Obrigada, Vado, por tudo, por me ver, por parar, por não desistir da gente. Obrigada a você, respondi, a voz falhando, por me lembrar que eu ainda sei sentir. Ela se afastou, limpou as lágrimas e sorriu. Dirige com cuidado e volta. Promete que volta. Prometo. Subi no caminhão. Liguei o motor, o ronco familiar, reconfortante. Acenei pela janela. As 3, Dona Marlene, Jéssica e o pequeno Miguel, acenaram de volta ali paradas na frente da casa simples, sob a luz do amanhecer. E eu parti. A BR-153 se abria à frente, ainda molhada do sereno da noite. O sol começava a nascer do lado direito, tingindo o céu de rosa e laranja. O cerrado acordava, cigarras cantando, pássaros levantando voo, o cheiro da terra fresca. Rodei em silêncio por uns 20 minutos. Só eu, o motor e a estrada, como tinha sido nos últimos 3 anos. Mas era diferente agora. O silêncio não era mais vazio, era cheio, cheio de memórias, de propósito. Olhei para o retrovisor. O lenço azul da Célia balançava no quebra-sol, como sempre. Mas pela primeira vez, olhar para ele não doía tanto. Oi, meu amor. Falei baixo como se ela pudesse ouvir. Desculpa ter ficado tanto tempo perdido. Desculpa ter fugido. Eu não sabia como viver sem você. A voz embargou. Respirei fundo e continuei. Mas eu acho que finalmente entendi. Você não ia querer que eu ficasse assim, rodando feito fantasma, sem viver. Você ia querer que eu ajudasse, que eu fizesse diferença, como você sempre fez. As lágrimas vieram, mas não parei de dirigir. Encontrei uma moça, Jéssica, e um bebê, Miguel, e eu ajudei eles. Fiz o que você faria. E sabe o que aconteceu? Eles me ajudaram também. Me ajudaram a lembrar que ainda estou vivo, que ainda tem gente precisando, que ainda tem sentido.
Limpei o rosto com as costas da mão. Eu vou voltar para casa, Célia. Vou abrir aquela porta. Vou encarar o vazio e vou tentar viver de novo. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Por você, por eles e por mim. O sol subia mais alto, a estrada seguia reta e pela primeira vez em 3 anos eu não estava fugindo. Estava indo para casa. Parei num posto para abastecer perto de Guaraí. O frentista era jovem, não mais que 20 anos, e assobiava uma música sertaneja enquanto enchia o tanque. "Vai longe, chefe?" perguntou ele. "Goiânia." "Boa viagem, então." "Obrigado." Entrei para pagar e pegar um café. O posto era simples, mas limpo. Tinha um pequeno restaurante, algumas mesas, um balcão com salgados. Sentei e pedi um café com pão na chapa. Enquanto esperava, olhei ao redor. Caminhoneiros sentados, alguns sozinhos, outros em grupo. Conversas sobre frete, sobre estrada, sobre a vida. Gente que, como eu, passava mais tempo rodando do que parado. Será que eles também carregavam fantasmas? Será que também estavam fugindo de alguma coisa? O café chegou, quente, forte, com aquele gosto amargo que acordava qualquer um. Bebi devagar, saboreando, e pensei no que tinha acontecido nos últimos dias. Uma semana atrás, eu era só mais um caminhoneiro solitário rodando sem rumo. Mas agora eu tinha ajudado a salvar 2 vidas, e no processo tinha começado a salvar a minha também. Paguei a conta, voltei para o caminhão e segui viagem. Entrei em Goiânia no final da tarde. A cidade tinha mudado. Novos prédios, novas avenidas, mais trânsito. Mas o essencial continuava igual. O calor, o jeito das pessoas, o sotaque que eu conhecia de cor. Dirigi até o bairro, Santa Genoveva. Bairro simples, classe média baixa, onde eu e a Célia tínhamos comprado nossa casinha depois de anos juntando dinheiro. Não era grande, não era luxuosa, mas era nossa. Estacionei o caminhão na rua. O coração batia forte, as mãos suavam. Olhei para casa. O portão de ferro estava enferrujado, o jardim tomado pelo mato, a tinta das paredes descascada. 3 anos de abandono. Desci do caminhão devagar. Cada passo era difícil, como se eu estivesse andando em areia movediça. Cheguei no portão. Tirei as chaves do bolso, as mesmas que carregava há 3 anos sem nunca usar. A fechadura resistiu um pouco, enferrujada, mas abriu. Empurrei o portão, rangido alto, metálico. Atravessei o jardim pequeno, as botas pisando na grama alta e seca. Cheguei na porta da frente. Parei, a mão na maçaneta, o coração disparado. Do outro lado daquela porta estava tudo que eu tinha fugido. As memórias, a dor, o vazio. 3 anos de ausência esperando. Fechei os olhos, respirei fundo e pensei na Jéssica. No Miguel, na dona Marlene, em como eles tinham me mostrado que fugir não curava, que o único jeito era enfrentar. Girei a chave. A porta abriu e entrei. O cheiro veio primeiro. Mofo, poeira, abandono. As janelas estavam fechadas, as cortinas corridas. A luz entrava só por frestas, criando raios dourados no ar empoeirado. Dei alguns passos. A sala estava como eu tinha deixado. O sofá velho, a estante com livros, a TV desligada há anos. Fotos nas paredes, eu e a Célia no casamento, numa viagem para Caldas Novas, num churrasco com amigos. Fui até a cozinha. A mesa ainda tinha 2 cadeiras, o fogão coberto de poeira, a geladeira desligada e vazia. E então fui para o quarto. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. A cama, a mesma cama onde ela tinha dormido pela última vez antes de ir para o hospital. O guarda-roupa. A penteadeira com os potinhos de creme dela intocados, tudo parado no tempo, como um museu da dor. Sentei na beirada da cama, as molas gemeram, cansadas, e eu simplesmente desabei, chorei. Chorei tudo que tinha segurado nos últimos 3 anos. Chorei pela Célia, por tudo que a gente não viveu, por tudo que eu não disse, por todas as fugas, por toda a dor.
E quando não tinha mais lágrimas, ficou só o silêncio. Um silêncio pesado, mas não vazio, porque eu estava ali, presente, enfrentando. Levantei, fui até a janela, abri. A luz entrou forte, quente, viva, o ar fresco também. E com eles, a sensação de que talvez, só talvez, eu conseguisse recomeçar. Passei os dias seguintes limpando a casa. Varri, passei pano, tirei o mofo das paredes, lavei as cortinas, liguei a água, a luz. Fui ao mercado e comprei comida. Enchi a geladeira de novo. Lentamente, a casa voltou a respirar. E eu também. Uma noite, sentei no sofá da sala com uma cerveja na mão. Liguei a TV. Programas idiotas, notícias, novela, barulho, vida. Peguei o celular. Olhei para o número que Dona Marlene tinha escrito no papel. Liguei. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. Alô? A voz de Jéssica, baixa, cuidadosa para não acordar o bebê. Oi, Jéssica, é o Vado. Vado! A alegria na voz dela foi genuína. Você chegou bem? Cheguei, tô em casa, em Goiânia. E como tá sendo? Difícil. Fui honesto. Mas tá sendo. Abri a casa, limpei tudo. Tô tentando. Eu sabia que você ia conseguir. E você, como tá o Miguel? Crescendo, comendo bem. Dona Marlene é um anjo, Vado. Ela cuida da gente como se a gente fosse família. Que bom. Fico feliz. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio confortável. Vado, disse ela finalmente. Obrigada. De novo. Por tudo. Para com isso. Sorri. Você já me agradeceu demais. Nunca vai ser demais. Conversamos mais um pouco. Sobre o dia a dia dela. Sobre os planos para o futuro. Sobre o Miguel, que já começava a fazer barulhinhos engraçados. E quando desliguei, me senti leve. Naquela noite, antes de dormir, fui até o quarto. Peguei a foto da Célia na penteadeira. Ela sorria na foto, o vento bagunçando o cabelo, o sol iluminando o rosto. Tão viva, tão presente. Obrigado, sussurrei, por me ensinar a ser humano, por me ensinar a ajudar. E desculpa ter demorado tanto para entender. Beijei a foto e coloquei de volta. Depois, deitei na cama. A mesma cama que tinha sido um cemitério de memórias. Mas agora era só uma cama. Um lugar para descansar, para sonhar, para viver. Fechei os olhos e pela primeira vez em 3 anos dormi em paz. Epílogo: estradas que curam 6 meses depois. O caminhão roncava suave na BR-153, cortando o cerrado sob o sol do meio-dia. Eu rodava de volta para Buriticupu, carregando um frete de ração para a região. Mas dessa vez não era só trabalho, era visita. Cheguei na casa da Dona Marlene de tarde. Antes mesmo de bater na porta, ela já tinha aparecido com aquele sorriso largo e os braços abertos. Vado! Que saudade, menino! Abracei ela forte. Trouxe o café que a senhora pediu. Ah, você lembrou. Ela pegou o pacote que eu estendia. Entra, entra. A Jéssica tá lá dentro com o Miguel. Entrei. A casa continuava aconchegante, cheirando a comida caseira e cuidado. E lá, na sala, Jéssica estava sentada no chão, brincando com o Miguel. Ele já estava maior, gordinho, com bochechas rosadas e um sorriso banguela. Vado! Jéssica levantou e me abraçou. Você veio, prometi, não foi? E sempre cumpre. Ela pegou o Miguel no colo. Olha quem chegou, meu amor. É o tio Vado, o homem que salvou a mamãe. O bebê me olhou com aqueles olhos enormes e curiosos. E então, para minha surpresa, sorriu. Segurei ele no colo. Ele tinha crescido tanto, tão saudável, tão vivo. Oi, campeão, sussurrei. Tá grande, hein? Jéssica me contou as novidades. Ela tinha conseguido um emprego numa lojinha da cidade. Nada muito, mas dava para ajudar nas despesas. Dona Marlene continuava cuidando do Miguel durante o dia. E ele? Ele crescia forte, curioso, cheio de vida. E você?
Perguntou Jéssica. Como tá a casa? Goiânia? Tá melhor. Sorri. Voltei a morar lá, de verdade. Ainda dói às vezes, mas é diferente. Não é mais só dor, tem memória boa também, tem gratidão. Eu sabia. Ela apertou minha mão. Eu sabia que você ia conseguir. Naquela noite sentamos na varanda. Dona Marlene, Jéssica, eu e o pequeno Miguel dormindo no colo da avó emprestada. O céu estava limpo, cheio de estrelas. As cigarras cantavam e havia paz. Sabe o que eu aprendi, Dona Marlene? Falei, quebrando o silêncio. Que estrada boa não é aquela sem buraco. É aquela onde a gente encontra gente que nos ajuda a passar pelos buracos. Ela sorriu, balançando devagar na cadeira de balanço. E às vezes, meu filho, a gente é o buraco. E às vezes, a gente é a ponte. O importante é nunca esquecer de qual lado a gente precisa estar. Olhei para as duas, para as três, contando o pequeno Miguel. Elas tinham me salvado tanto quanto eu tinha salvado elas. Tinham me dado propósito, razão, humanidade. Quando voltei para a estrada no dia seguinte, o lenço azul da Célia ainda balançava no quebra-sol. Mas agora, ao lado dele, tinha outra coisa. A foto de Jéssica e Miguel que ela tinha me dado de presente. 2 símbolos, 2 tempos, 2 histórias. Uma de perda, outra de recomeço. E ambas, parte de mim. Rodei pela BR-153, o sol batendo no para-brisa, o vento entrando pela janela. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava fugindo. Estava vivendo. Porque às vezes nas estradas mais solitárias desse país imenso, a gente encontra o que nem sabia que estava procurando. Às vezes é uma pessoa em perigo. Às vezes é um bebê nascendo no meio da tempestade. Às vezes é só a lembrança de quem a gente era antes da dor. E quando a gente realmente para e olha, percebe que não é só o outro que se salva. A gente também desatola por dentro. A gente também renasce. A gente também volta para casa.